Vozes. Li em algum lugar uma vez, não me lembro onde, claro, que o timbre de cada um é como uma segunda impressão digital. É impossível você reproduzi-lo com 100% de fidelidade. Penso que deve ser por isso que, mesmo os imitadores experientes, como Marcelo Adnet, por exemplo, ao comporem uma paródia de alguém, focam muito também no gestual, olhares e demais características. Mesmerizam a nós, como audiência, para nos desviar os ouvidos dessa limitação fundamental. A voz é algo precioso. Por isso, na primeira temporada do projeto mauramaral.com, descontando as gravações que me serviram de suporte para passar algum conceito para vocês, a única voz que apareceu foi a minha. Mas iniciei a segunda temporada prometendo outras vozes por aqui para me ajudar nessa jornada de contar e recontar a história do podcast como elemento-chave na forma de entender as coisas desse mundo tão complexo de 2020. E até por isso aguardei. Estou nessa de me deixar ser perpassado antes de pensar. De estar no mundo de forma menos planejada e mais orgânica, se preferir. Vivo o meu próprio projeto de mestrado como materialidade de meu insistente pensamento. O podcast tem o poder de reconquistar o contato direto entre produtores de conteúdo e suas audiências. Então, esbarrei com o story de Ingrid Zavarese, que eu já conhecia há muito tempo. Ela anunciava o seu curso de roteiro para podcast ficcional. Ou fiction podcast, como ela gosta de chamar. Entrei em contato e estava ali a primeira oportunidade, aceita após o primeiro convite. Na hora que se segue, eu sei, é um tempo mais longo do que o normal dos meus programas. Minha provável audiência vai poder testemunhar como uma autora e roteirista com décadas de experiência na dramaturgia brasileira conheceu, estudou e se reinventou para assumir os podcasts ficcionais como sua nova paixão criativa. Vai poder entender o que diferencia o podcast de outras mídias, como elas se complementam e por que, na opinião da autora, tivemos um crescimento tão grande e tão rápido nos tempos atuais. Mas pareço me antecipar. Primeiro vou permitir que ela se apresente. Então, eu sou autora, eu sou roteirista, minha formação é de publicidade, mas aí eu caminhei para essa área de dramaturgia em função da publicidade. E aí acabei, o bichinho da dramaturgia me mordei, nunca mais larguei, né? Então eu entrei na TV Globo em 93, na época do Você Decide, e aí eu fui transitando nessa área em vários canais, né? E aí depois eu fui para a área de reality, fui para essa área de storytelling e transmídia, que é muito importante, né? Assim, essa coisa das redes sociais, desde a época do Orkut, quando eu fiz o Beijo Me Liga, que é uma série jovem que foi exibida no Multishow, os meus personagens foram os primeiros, assim, dentro da área de teledramaturgia, a existirem 24 horas, poxa, porque eu queria personagens que existissem nesse mundo virtual. E então eu tinha na época um tweet deck, eram 6 personagens, então assim, eles ficavam no Twitter e no Orkut o tempo todo e conversavam com os fãs do programa, então era maravilhoso, porque se criou assim, uma metalinguagem, né, que as pessoas não falavam com os atores, eles falavam com os personagens, sabe? Então era uma viagem assim que começou, né? Acabou seguindo com o Tal Filho, Tal Pai, com o Fábio Júnior e com o Fiuk, que foi um especial de final de ano para a Globo. Eu comecei a trabalhar o universo transmídia dele, assim, tipo, em julho, agosto, e foi sensacional, porque foi uma experiência foi um case de sucesso. A gente acabou tendo uma audiência enorme, nós ficamos em trends mundial, primeiro lugar em trends mundial. Então, eu tenho isso tudo registrado, né? Que legal! Que ano era isso? Isso foi, menino, em 2011. Pioneiro, então, né? Muito pioneiro, muito pioneiro. Nos últimos 5 anos, eu fui convidada pelo Maurício Hered, que era diretor daquele programa Como Será, apresentado pela Sandra Nemberg. E aí ele exatamente me chamou para levar ao Como Será, que é um programa da área de jornalismo, levar essa coisa do storytelling para os quadros jornalísticos, né? Então foi o que eu fiz dentro do Hoje é Dia D, que era um quadro com Alexandre Henderson, que era um quadro de meia hora de duração, que era o maior quadro do programa. Ele era exibido em 3 blocos. E como o Alexandre, além de jornalista, ele também é ator,
Então, nossa, a gente pintava e bordava, a gente criava 1000 dramaturgias, assim, para dentro do programa, e foi muito, muito gostoso de fazer, né? E é isso, agora estou aqui na quarentena, né, freelando, né? E aí entrei nesse universo de podcast, que foi muito interessante. Como você recebeu esse formato, né? Como é que foi seu primeiro contato? Como você entendeu e como evoluiu esse entendimento desse formato? Até a gente chegar no Fiction Podcast. Mas como você, assim, não sei se foi junto com o movimento da Globo. Não, como é que foi isso? Na verdade, eu entrei em contato com esse formato já há muito tempo, assim, tipo, eu me lembro que foi em 2011, 2009, por aí, quando eu fui para Campus Party, eu conheci o Ben Hammersley, que foi o cara que, inclusive, deu esse nome, podcast, né, para esse tipo de produto, né, que é mais ou menos que uma evolução do rádio, né, é um rádio on demand, né, vamos dizer assim. Então, tipo o Nerdcast, que era maravilhoso, né? E que, assim, eu não sei se ele é um dos podcasts mais antigos, mas ele já está em mercado há bastante tempo, com muito sucesso. Mas, enfim, os podcasts, eles são programas de rádio para nichos, né? Então, assim, são muito, muito direcionados e eles todos são muito criativos, com equipes maravilhosas e títulos maravilhosos, né? Os programas têm nomes assim extraordinários, né? Eu sempre gostei assim de ouvir alguns, né? Eu escutava podcasts criativos, tipo do Murilo Gun, que eu achava muito legal, né? Adoro, do Mentor Neto, enfim. E aí, como é que eu cheguei até o Fiction Podcast? Foi através do Mário Márcio Bandarra, que foi o diretor da minha novela, da Malhação, que eu escrevi. Em 2012, 2013, eu fui autora dessa temporada de Malhação. E que foi o Mário Márcio que dirigiu, enfim, nós somos amigos desde a época do Você Decide. O Mário é um diretor maravilhoso de trabalhar. E ele falou assim: Ingrid, eu agora estou dirigindo podcasts de ficção. Eu falei: nossa, que maravilha. Ele falou: eu quero que você escreva um para mim. Com a missão proposta para o seu diretor, a Ingrid se viu com o trabalho dos sonhos para qualquer ouvinte de podcast, estudar diversos programas para ter alguma intimidade com o formato. É pesquisar essa coisa do Fiction Podcast, que é tipo assim... É da mesma forma que o teatro foi para o rádio, né, e que as radionovelas foram um fenômeno na época de ouro do rádio no Brasil, na década de 30, de 40, e aí depois o teatro foi para a TV, né? Aqui eu pensei até em interromper o papo, mas deixei para esse comentário posterior. Essa suposta trajetória de um meio a outro, olhada como uma simples evolução linear, é bastante questionada em alguns meios. De minha parte, prefiro entender que sempre ocorrem alguns arranjos sociais, econômicos, políticos, culturais, que vão privilegiar o protagonismo de uma ou outra expressão artística. Podemos abordar a questão a partir do viés da necessidade de entreter as massas após as jornadas de trabalho, no caso do rádio, por exemplo. Enfim, é uma questão complexa e que transborda o tempo do comentário. Por isso, vamos seguir. Mas, assim, essas narrativas em áudio, elas não ficaram no passado, né? E essa coisa da popularização dos podcasts nas plataformas digitais, a dramaturgia sempre teve incipiente ali, né? O que eu pude observar dentro do que eu pesquisei para poder fazer essa dramaturgia que o Mário Márcio pediu, eu percebi que muitos pareciam audiolivros, né? Eram muitos que tinham essa pegada de audiolivro, com narração, e aí tinha um trechinho dramatizado, aí vinha mais uma narração, e aí vinha mais um trechinho dramatizado, mas foi assim, muito interessante, né? E aí eu comecei a querer fazer esse Fiction Podcast sem a narração, só mesmo como uma coisa, só com a dramaturgia mesmo, como uma novela de rádio mesmo, sabe?
Esse foi o meu objetivo. A sua referência foi novela de A rádio, minha então. referência foi a novela de rádio, e aí comecei a ver, por exemplo, um que eu achei muito interessante foi o Serial, né, que é um podcast sobre assassinos em série, né, e ele fez um super sucesso, mas... Sim, é o primeiro e talvez único blockbuster podcast até hoje, assim, os Estados Unidos parou. Não é, menino, eu fiquei impressionada, ele teve 24 milhões de downloads, né, no ano passado. Os Estados Unidos parou pra, tipo, Quem Matou a Odete Roitman, sabe? Mesma vibe. Eu achei incrível, né? Mas o que eu estava querendo fazer mesmo era um DramaCast 100% drama. Entende? Porque eu tenho essa afeição pela dramaturgia, né? E a intenção do Mário é trabalhar com atores mesmo. Então, tem atores, tem dubladores, tem todo um apoio tecnológico de sonoplastas, enfim, e músicos, né? O que eu achei bacana desse Projeto Humanos foi essa questão dele colocar diversos bônus, como documentos de apoio, né, que ajudam as pessoas que querem se aprofundar no tema. E aí ele coloca vários ali, né? Então você aprende muitas coisas ouvindo, né? Tipo, desde o Holocausto, a guerra na Síria, né? O sistema judiciário brasileiro, enfim. O 1986 também, que parece um Black Mirror em áudio, né, que eu achei também muito interessante, que tem uma dramatização ótima, né, que prende você do começo ao fim. Eu achei muito bacana. Não, só dele conseguir você interagir com um cachorro que não fala, né, basicamente. Pra mim, eu achei um barato. Genial, também achei genial. Achei um barato, né? E também um que eu adorei foi o Aventuras Bizarras, que é de uma galera lá do Sul, e que são irmãos, e assim, eles fazem todas as vozes, sabe? É um barato, assim, o Aventuras Bizarras, eu achei muito, muito legal, assim, que são maneiros, né? A voz do delírio, o Crônicas do Fim do Mundo, o Contador de Histórias, tem vários, né? Uma coisa assim que eu estaria sendo injusta, assim, de falar, assim, que são todos muito, muito bons dentro de suas propostas. Então, mas aí você começou a fazer, então, pegou toda essa pesquisa, todo esse trabalho que você fez de benchmarking e juntou com a tua experiência e chegou no formato de podcast ficcional, né? E eu cheguei nesse formato de podcast ficcional. E esse projeto, exatamente. Esse primeiro foi qual? Foi quem? Tá no ar? Não lembro. Esse projeto ele vai entrar no ar agora. Ele ainda não entrou no ar porque a gente encerrou justamente no início dessa pandemia doida aí que a gente está vivendo, né? Mas o Mário Massi, quando a gente sentou para conversar, ele disse para mim, eu quero um policial, um thriller, sabe? Uma coisa assim, tiro, porrada e bomba, e queria que você criasse uma história de uma mulher que fosse uma negociadora policial de sequestros. Foi o briefing que ele me passou, dentro da ideia dele. Meio La Casa de Papel, né? Mais ou menos isso. Não é bem a Casa de Papel, não, porque ela é uma negociadora de sequestros, assim, brasileiros, né? E aí, o que eu fiz? Eu pesquisei todos esses casos, né, reais de sequestros, inclusive ainda estava muito na nossa mente aquele sequestro que tinha acontecido na Ponte Rio-Niterói no início do ano, né, do cara que sequestrou ali aquele ônibus, se lembra? Sim, minha mulher chama isso de psicóloga de suicídio narcisístico. Ele queria se matar. Exatamente, perfeito, exatamente isso. Ele queria se matar na frente das câmeras, basicamente. Basicamente, enfim, aí foi todo aquele show, né? E aí eu criei um projeto chamado A Soma das Horas. A Soma das Horas é a história da Major Beatriz, que é uma policial do grupo tático da polícia, especialista da polícia militar, especialista em negociações de alto risco, principalmente sequestros.
e é uma mulher extremamente fria, calculista, que resolveu assim 100% dos casos. Os casos dela são todos bem-sucedidos, até ela ser traída por uma ação desastrosa, comandada por um novo superior que entra, que é um grande antagonista dela, e isso acaba resultando na morte de uma refém. E aí ela se licencia e ela vai passar um tempo na cidade natal dela, que ela é de Cafelândia, do interior do Paraná. E ali ela resgata as memórias dela de um passado que foi cheio de sonhos, desses sonhos que foram tragicamente interrompidos, né? Que ela tem uma história trágica nesse passado, e ela revive, então, essa trajetória que transformou a Beatriz nessa mulher que ela é hoje, né? Ela vai dar aulas como professora voluntária na mesma escola onde ela estudou, onde ela era criança, e ela volta a dar aula nessa escola, ela vai lá dar aula como professora voluntária, e aí o padrasto de 2 alunos dela sequestra os meninos, ameaçando matar esses meninos e depois cometer suicídio. Então, ela, inevitavelmente, ela é chamada novamente, o herói é chamado à aventura outra vez. Exatamente, né? Não adiantou recusar nem voltar para o vilarejo. Exatamente, e é um momento onde está se instaurando uma grande tempestade, né? E Cafelândia é uma cidade muito pequena. Esse sequestro realmente aconteceu em Cafelândia, e só que aconteceu estava assim para cair uma grande tempestade, e o grupo tático que viria de Cascavel não pôde vir. Então quem teve que assumir a missão foi ela, né? Então ela vai e ela pega lá o distintivo dela e a arma e resolve assumir então a missão. Como será que uma autora com anos de experiência em TV encararia sua primeira missão? Dá para identificar de cara algumas diferenças em escrever para o podcast e para outras mídias? Claro que dá, né? Da grande diferença técnica que eu senti em escrever um roteiro de podcast, a grande diferença técnica para um roteiro de audiovisual. Porque, assim, quando você descreve seus cenários no audiovisual, é uma coisa. Agora, dentro do podcast, você está descrevendo uma ambiência sonora, né? Então, é uma ambiência sonora, basicamente, em background, né? Então, por exemplo, a minha primeira cena, ela começa dentro do carro de polícia, né? Então, se fosse um audiovisual, eu começaria com o skyline da cidade, né? Uma vista de um drone que vem e mostra aquele engarrafamento de trânsito, localiza o carro da polícia e vai acompanhando. Mas aqui a gente não tem isso, né? A gente não tem esse visual, a gente não tem o skyline, a gente não tem o drone, a gente não tem nada disso. Mas a gente tem que colocar o nosso ouvinte, né? O nosso público dentro dessa ambiência sonora, que ele vai ter que viajar nisso, ele vai ter que imaginar isso, né? Então, dentro da descrição técnica do roteiro, eu coloco isso tudo em BG, né? Então, no BG eu coloco eu descrevo todas essas indicações para o sonoplasta, né? Que tem uma ruidagem de engarrafamento de trânsito, abafada pelas janelas fechadas do carro, que tem buzinas, uma ambulância, apito de guarda no sinal, uma voz masculina ainda inaudível no rádio da polícia da viatura, com aquelas interferências e bips. Então, tudo isso tem que ser descrito, né? Das vozes que entram em primeiro plano, das vozes que estão em BG e também dos efeitos sonoros, por exemplo. Quando a personagem fala em off para si mesma, aquele áudio tem um tratamento sonoro que é diferente do áudio dela em on, conversando com as pessoas, né? E que também é diferente do áudio dela quando ela tem uma lembrança, quando isso vai para um flashback, né? Então, todas as cenas de flashback, elas têm uma ambiência sonora diferente, que fica muito nítido para o público. Automaticamente ele vai sendo remetido para aquelas situações, né? E, por exemplo, também os cortes entre uma cena e outra, né? Então, a gente não tem corta-para, a gente não tem
corta rápido em efeitos de passagem de tempo para. A gente não tem isso, né? Um corte descontínuo para. A gente não tem. Então, a gente tem fusões sonoras, a gente tem transições em efeitos sonoros, né? E aí misturando misturando filtro, é o sound design na veia, né? É o sound design na veia. Tem uma das matérias que eu estou aprofundando no mestrado, depois, enfim, teve essa parada, o mestrado foi suspenso, mas a gente tá tendo muitas leituras e tal. E aí tem os estudos de som, né, que é uma matéria que eu peguei justamente porque me interessa muito nesse trabalho de podcast. E tem um conceito chamado paisagem sonora, né, que é exatamente o que você está me descrevendo, que é soundscape. Tem o landscape e o soundscape. E dentro dela, o autor, um dos principais autores, estratifica em sons fundamentais, que é essa ambiência. Tem sinais que você envia, que é para a comunidade, a audiência, entender o que você está contando. E ainda tem a marca sonora, que é um código que só você vai estabelecer com a sua audiência. Que, por exemplo, é esse pensamento em off da protagonista, né? Você vai estabelecer uma linguagem que na segunda vez vai se estabelecer esse contrato e a partir daí tua audiência vai saber que toda vez que aquele filtro for usado, você exatamente. vai... Eu uso nos meus também quando eu tinha o desafio de trazer algumas abordagens meio acadêmicas, meio artigo para o podcast. E aí sempre tem aquelas citações, livro e tal. Então eu tenho duas vozes também. Uma que eu tô lendo, flat aqui, e tem uma segunda trilha com um sonzinho meio old radio, sabe? Aquele meio sem grave nenhum. Quando eu falo livro tal, página tal, procura lá. Então esse diálogo você cria um contrato, né, com a audiência. O podcast basicamente é um contrato, como eu gosto de falar, é um contrato com a audiência, no qual você fala assim, sabe o Facebook, que te esconde mais do que mostra? Sabe o YouTube, que às vezes você fica horas navegando e não encontra? Então, no podcast não tem isso. No podcast é um contato direto aqui da minha voz com a tua cabeça. Vou montar um teatro dentro da tua cabeça. E é o que você fala da dificuldade do roteiro, né? Você tem que montar esse teatro dentro da cabeça da pessoa e olha o nível de intimidade que é isso. Você tem a voz do teu projeto está dentro do ouvido da pessoa, dentro da cabeça dela o tempo inteiro. Não tem um intermediário. O espaço entre o sofá e a sala, a segunda tela, é até um descanso das segundas telas, né? Porque a gente tá cheio de notificações, o podcast você bota no ouvido, vai pra academia, vai lavar a louça. Nas pesquisas de mercado indicam que um dos grandes momentos de se ouvir podcast é lavando louça, inclusive. E aí você leva para esse universo. Então é perfeito essa tua descrição do processo de criação, porque realmente tem a ver com isso, tem a ver com montar esse teatro, né? É incrível, assim, o cérebro ele aprende muito rápido a entender tudo isso e acaba se tornando muito divertido, sabe? Eu me lembro que quando eu era garota, que quando começaram aquelas experiências sonoras de sons quadrifônicos, né? E aí eu me lembro que, por exemplo, o Pink Floyd, ele lançou vários discos e tinha assim, café da manhã de fulano, aí a gente ouvia abrindo a porta, fechando a porta, a cafeteira sendo ligada, e aí começava uma música lá no fundo, e aí você começava a escutar e aí a música tomava conta do ambiente, né? Aquilo era o máximo de ouvir, a gente achava muito divertido. Então, assim, o podcast, quando bem feito, ele é muito divertido de escutar e ele propõe muitos bombonzinhos sonoros. E quando você está criando uma dramaturgia assim, de mistério, de suspense, de thriller, você já bota várias cascas de banana que depois a pessoa vai falar assim, aquele barulho que eu escutei era isso. Sabe? Então, por exemplo, quando ela está na casa dela, que sempre tem um cachorro que late, sempre tem um galo que canta. Então, quando começa o galo cantar, o público automaticamente já entendeu que ela está na casa dela de novo, né? Enfim, então, é um trabalho, né? É uma tessitura muito gostosa de se trabalhar em equipe, né? Porque é uma equipe grande que trabalha com isso e é uma delícia para todo mundo que faz, né? E dentro desse cenário, roteiro é fundamental, né? Só pegando aqui nosso terceiro ponto, ou não? Sim, até quando ele vai, quando a criatividade, ou quando o improviso, não sei se no teu caso, no meu tem muito, mas não sei se no teu caso o improviso às vezes
Olha, não rola improviso não, Mauro. Nem do editor, por exemplo, ele fala, olha, você indicou isso aqui, mas eu trouxe essa solução aqui. Ah, sim, isso sim, mas isso não é um improviso. Não é improviso, né? É uma solução, né? Exatamente. Isso aí, é a mesma coisa que você gravar uma cena de novela. Você faz o teu roteiro, quando ele vai para o set, você tem aí uma equipe de profissionais que vai se dedicar ao máximo àquele trabalho. Você não bota ali as indicações, por exemplo, as rubricas, por exemplo, que são o serviço do diretor ou do próprio ator, né? Então, você não descreve absolutamente tudo no teu roteiro, né? E isso aqui é a mesma coisa, né? Então, assim, em vez da gente ir para o set, a gente vai para o estúdio, né, de áudio, onde tudo será gravado, onde tudo será montado, né? E muitas vezes os atores, eles trabalham individualmente, às vezes grava primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o produtor de áudio, sonoplasta, ele monta aquilo tudo, né? Então isso também acontece, né? A gente não tem uma cena em que estão todos os atores ali presentes. Muitas vezes a gente tem só um, depois só outro, depois só outro. É mais ou menos como o ator que trabalha num chroma key, sabe? Ele não tem aquele cenário ali de verdade, entendeu? Isso vai ser tudo colocado depois, né? Então, é tudo montado, feito um Lego, né? Então, não tem muito improviso. Não há muito que se improvisar, não, porque é completamente diferente de um podcast de bate-papo, de um podcast de análise, de um podcast que seria uma coisa mais de talking heads. Aqui não é de talking heads, é um dramacast mesmo, né? Lembra daquele comentário sobre radionovelas e teatro? Faço outro aqui, também oportuno, sobre o crescimento. Mas dessa vez vou recuperar a minha voz lá no calor do papo. Bom, eu acho que esse crescimento absurdo, ele vem muito em função do on demand, né? É muito legal essa possibilidade de você poder ouvir o que você quer ouvir. Exatamente uma coisa que tem a ver com você, porque o nicho de mercado é uma coisa que fica muito, muito clara nos vários programas que existem por aí. Então, assim, você encontra um podcast que foi feito exatamente para você, que fala a sua língua e que parece que eles estão ali falando tudo que você precisa ouvir naquele momento. É impressionante. E você tem a possibilidade de baixar esse conteúdo no seu celular. E aí, o principal emissor, né, dos podcasts é o celular, que virou a extensão do cérebro das pessoas, né? Existem pessoas que ouvem os podcasts no seu notebook, mas a grande maioria escuta no celular, né? A chegada do Spotify mudou muito esse cenário também, né? Você sabe, a história da entrada do Spotify no mundo dos podcasts é maravilhosa. O escritório da Alemanha identificou que tinha uma quantidade absurda de audiolivros sendo subidos como músicas na plataforma, e o consumo de banda era enorme disso. E a partir disso, não sei se você já viu o Alex Blumberg, que tem uma empresa que vendeu para eles, né, chamada Gimlet Media, que foi uma das primeiras especializadas em podcast. E ele conta essa história, que aí eles chamaram para uma reunião. Olha, a gente viu que vocês estão trabalhando com isso a partir de Nova York, só que a gente tá com essa questão aqui na Alemanha, a gente tá achando que tem alguma coisa acontecendo. E aí, a maior aquisição até hoje no universo dos podcasts, ele compra não só plataformas, como essa empresa desse Alex, e entra no mundo dos podcasts, inclusive apresentando podcast para a grande massa, né? Uma pimentinha que eu queria deixar aí na sua receita sobre por que o podcast cresceu tanto, eu acredito que existe um cansaço no formato de timeline, de consumir conteúdo por timeline, tá? A gente tem crises acontecendo desde 2014 e 2015 nesse universo, que envolve desde a questão das bolhas, do Cambridge Analytica, aquela crise toda, as eleições pelo mundo que foram, de certa forma, encaminhadas por isso. E eu identifico um início de cansaço, e o podcast se posiciona como uma anti-timeline, sabe? Porque uma vez que você assinou ali o botãozinho, aquele conteúdo vai estar no teu celular, como você bem mencionou.
todos os dias, ou toda semana, sem precisar você contar com a boa vontade de um stream de conteúdos que não para, entende? Então é quase como se você recuperasse aquele contato direto que estava meio perdido e tal. Eu acho que é principalmente por isso que ele está crescendo. As pessoas estão cansadas de telas, de coisas, eles conseguem desligar por um tempo. Isso que você falou, a pessoa escuta e está lavando louça, está varrendo a casa, está aí agora nessa época de quarentena, então aí é que a gente fica mais precisando ouvir coisas e se distrair de várias formas, enfim. O podcast, ele conversa muito com essa questão da fidelização, do processo de fidelização do público aos produtos de rede, né, de web, que eu sempre falo, até falo isso para os meus alunos, que é o pink, né, o fator pink. Do pink é o primeiro lugar, porque assim, eu na internet, na web, eu fico sabendo de tudo em primeiro lugar, né? No Twitter eu fico sabendo de tudo em primeiro lugar. Sempre o Twitter passou na frente do rádio, da televisão, então deu merda, tá lá no Twitter, né? Tá lá no Twitter da Lei Seca, tem o OTT, onde tem tiroteio aqui no Rio de Janeiro. A que ponto nós chegamos, né? A gente tem um aplicativo que fala onde tem tiroteio, né? Enfim, mas é a questão do primeiro lugar, né? De você saber de tudo em primeiríssima mão, esse é o primeiro a saber, né? Então é o famoso assim, olha o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, né? Enfim. E o I do Pink é essa coisa da informação, né? Da imprevisibilidade também. Então são duas coisas, porque você tanto se informa quanto você fica diante de uma imprevisibilidade, né? Então, por exemplo, meu Deus do céu, Felipe Neto mostrou a bunda. Gente, sério, olha, a Anitta tá malhando, a Anitta tá malhando com personal trainer, né? Então, isso tudo você fica vendo e sabendo pela web, né? Pelo perfil dela, pelo Twitter dela, pelas lives que estão aí explodindo no mercado, né? O N desse Pink é a novidade, que a internet explora tudo que é novo. Então, por exemplo, se a NASA lançou não sei o que lá, não sei aonde, está na internet, né? Se alguém testou uma nova vacina para o Covid-19, está na internet em primeiro lugar. E o grande C desse Pink, que é uma coisa que as pessoas amam, que é o conflito, que é a treta, é o thread, é a possibilidade de você discutir, de você mostrar a sua opinião, de dar voz aos lovers e aos haters, né? Então, tudo isso também colabora muito para o sucesso dos podcasts, até porque o podcast ele é sustentado por uma rede, por um conjunto transmediático de redes sociais que alimentam esse podcast. Então, assim, os influenciadores que falam nesses podcasts, eles têm uma rede social que é bombada, então através da rede você conecta ao podcast, olha, vou lançar não sei o que, vou falar sobre não sei o que. Então, assim, existe toda uma rede que se forma ao redor desses podcasts que alimentam e que trazem audiência para eles também, né? Então, é o conjunto da obra. Bom, e aí, com toda essa bagagem no mercado audiovisual, com esse estudo que você fez no podcast muito bacana, que gerou o papo do nosso primeiro bloco, a gente chega no momento em que você resolveu embalar isso, ou criar uma metodologia para repassar um pouco do que você aprendeu, né? Aí nasceu o teu curso, não é isso? Sim, exatamente. Lembra aí qual é o nome do curso mesmo? Então, eu estou fazendo um curso que é uma mentoria de roteiro. É um curso individual, as aulas são individuais. Eu utilizo a plataforma do Zoom para fazer essas aulas, que é uma plataforma que eu me sinto bastante confortável com ela. E aí, dentro dessa mentoria de roteiro, que eu já dou aulas de roteiro já há muitos anos, lá desde a época do Telezoom,
junto com o Vitor de Oliveira, enfim. Através da internet, eu tenho essa possibilidade de ajudar os outros profissionais que estão com projetos emperrados, enfim, ou quem está começando. Porque assim, uma grande dificuldade que eu tinha nas minhas turmas era de ter uma turma completamente homogênea. Eu sempre tinha uma turma onde tinha gente que está começando agora, gente que quer fazer documentário, gente que quer fazer novela, gente que quer fazer seriado. E é difícil você passar um conteúdo único para pessoas com bagagens e ideias e processos criativos tão diversos, né? Então, essa questão da mentoria individual, ela é maravilhosa por isso, porque cada um é cada um, né? Cada um tem o seu universo e também eu chego a pessoas muito distantes. Eu tenho um aluno, por exemplo, que está lá em Cabo Verde. Ele é um professor de português de crianças e que sonha em ser um roteirista. Ele está escrevendo um curta-metragem e a gente está criando esse curta-metragem juntos, né? Ele nunca tinha escrito nada antes. Então, assim, como eu, dentro dos meus muitos anos aí de mercado, eu transitei não só na área da teledramaturgia, mas também do jornalismo, depois de 5 anos de Como Será, essa experiência de levar a ficção para o jornalismo é muito interessante, do storytelling. E aí um monte de gente começou a me pedir, poxa, eu quero aprender a fazer podcast. E aí o Mário Mar falou, você tem que ensinar isso, porque o roteiro ficou realmente muito bacana, sabe? Eu adorei, foi uma experiência extraordinária para mim, é uma piração para quem escreve, porque assim, é um outro referencial, né? Eu fico falando, me escutando, o timing, né, da cena, que é um pouco diferente do timing de cena de um roteiro que é escrito para o audiovisual. Agora é só o áudio sem visual. Eu vou me permitir discordar. Eu acho que o podcast é uma das mídias mais visuais que tem. Porque você tem que construir essa imagem. Não, eu sei, eu entendi. Ele é sem visual. Como entrega. Através dos seus olhos, né? Você não tem câmeras, você não tem uma equipe técnica, você não tem um estúdio. Quando eu digo que ele é áudio sem visual, é nesse sentido que eu estou dizendo. Claro. Né? Agora, uma das coisas maravilhosas do podcast é que ele te dá a possibilidade de você criar qualquer tipo de produto em qualquer tipo de orçamento. Então, por exemplo, eu posso transitar com o meu personagem por qualquer lugar, eu posso transitar com o meu personagem por planetas, eu posso imaginar naves espaciais, tiroteios e o que for, e seres de outros planetas, sem ter que gastar rios de dinheiro com computação gráfica, com caracterização, com creatures, designers. Então, assim, o custo de produção do podcast, a facilidade de você poder atingir a imaginação do seu público, e você leva ele para onde você quiser, para o passado, para o presente, para o futuro, e você não tem aquele custo de produção extraordinário que seria se você fosse levar esse podcast para uma tela, entende? Então, isso também é muito maravilhoso para o autor, né? Para o criativo. Sensacional. Aí, me conta aí, como é que você estruturou, então, a passagem dessa informação? Como é que é a grade do curso? Sim. Só para as pessoas interessadas poderem adentrar. O conteúdo do curso, ele é basicamente um conteúdo de storytelling, né? Que é a partir de um conceito, de uma ideia. Então, dentro disso, você cria o seu logline, você aprende a criar um argumento. A gente trabalha o design de personagens, a gente trabalha o estudo das vozes, das expressões, dos bordões, da jornada do herói de cada um, o arco de temporada dessa série. A gente faz uma sinopse da primeira temporada e aí a gente estabelece, a gente faz um beat sheet com todas as informações técnicas que serão necessárias para isso, que é tipo essa ambiência cenográfica, essa ambiência sonora, o resumo dos episódios, a escaleta de cada episódio, até você chegar a um roteiro completo
do primeiro episódio, né? Então, tudo isso a gente trabalha, é uma carpintaria mesmo de... E é focado no prático, né? Você parte de uma ideia do aluno, é isso? Totalmente prática. A gente legal, bem legal. Né? O Zoom, ele te dá essa possibilidade de compartilhamento de tela, então... a gente compartilha a tela. Eu uso para escrever o podcast o mesmo software que eu uso para escrever roteiro de audiovisual, que é o Final Draft. Muitas pessoas têm ainda um pouco de... não tem intimidade com o Final Draft, então a gente também faz um tutorial de Final Draft para quem não tem intimidade com ele. E a gente trabalha isso tudo juntos, né? A 4 mãos. E online, real time. Então isso é muito bom, muito legal. E quem quiser se inscrever agora, só para registrar no áudio, vai estar no link do post, é claro? É só entrar em contato comigo por e-mail, pode de repente, é o ingridzavarese@gmail.com. Zavarese é com Z na frente, 2 atrás. Ingrid com D mudo. ingridzavarese@gmail.com. Só mandar um e-mail. E aí a gente agenda esse trabalho e a gente começa a trabalhar. Maravilha. Me ocorreu uma pergunta aqui que nem estava no nosso roteiro inicial, viu? Como às vezes tem improviso aqui, que eu queria propor. O que o podcast mudou você enquanto autora? O que mudou? Eu acho que ele não mudou, ele acrescentou, né? Ele me acrescentou um skills que até então eu não tinha, eu não sabia que tinha, né? E que eu estudei muito para chegar lá, estudei muitos roteiros, enfim, conversei com outras pessoas que já trabalham com isso. Então é uma coisa de acréscimo de skills mesmo, né? E o que mais me fascinou, Mauro, foi essa possibilidade de você criar uma história sem limite de orçamento, né? Porque a gente no audiovisual, a gente pensa, mas isso vai custar quanto? Entendeu? Então, assim, a gente tem uma série de limitações, né? Que você não pode pensar numa perseguição num viaduto, por exemplo. Você não pode pensar num carro que cai do alto da ponte de Niterói, na Baía de Guanabara, você sabe, essas coisas. Então, assim, o podcast, ele te dá asas à imaginação mesmo. Quando eu escrevi A Soma das Horas, tem cenas que são extremamente dramáticas, que eu escrevi chorando, sabe? Então, assim, foi uma imersão emocional que há muito tempo eu não sentia, sabe? Porque isso acontecia comigo muito no início da minha carreira, quando eu comecei a escrever ficção, e que aí eu tinha essa empolgação, assim, né, com meus personagens e com as possibilidades, mas aí eu sempre era cerceada por uma produção que chegava e falava assim, olha o orçamento, olha, isso aqui não pode, olha, isso aqui não vai dar, tem personagem demais, vamos cortar, tira essa externa, vamos botar isso em estúdio. Não, noturna não vai dar, porque gravação noturna custa muito caro, vamos levar para o dia, entendeu? E o podcast, ele te deixa muito livre para criar, sabe? Então, isso dá um frescor criativo muito gostoso, muito gostoso. Então a gente a gente desenhou o universo dos podcasts, como você instrumentalizou isso na forma de um curso, que eu já indico de antemão todos fazerem. E aí, no bloco 3 aqui, a gente chega no momento de olhar, de sentar, como se estivesse sentando naquele cinema de rua antigo, de São Luís ali, pegou uma pipoca e vai olhar para essa tela do podcast e imaginar essas referências. Como uma indústria está alimentando outra. E é sempre importante para o profissional criativo ter referência, né? A gente não vive sem referência para sempre, né? Então, vamos bater esse papo. Me conta aí qual é a sua percepção desse... Que produtos a gente está levando para o mercado que são dignos da audiência conhecer? Enfim, o próprio Mário, quando ele me chamou para fazer esse trabalho que eu chamei de A Soma das Horas, né? E ele é a soma das horas exatamente por isso, porque dentro do sequestro a coisa mais importante é a soma das horas, né?
E isso é um quote lá da personagem da Major Beatriz, que ela fala sobre a soma das horas, e daí vem o nome. E aí o Mário, ele falou assim para mim, poxa, ficou tão legal que dá vontade de levar para a tela, né? Então, a gente que trabalha nesse universo audiovisual, né, com a televisão, com a web, enfim, é muito interessante como a coisa ela pode se complementar, né? Então, claro que a gente tem vontade de ver essa Major Beatriz, ver o rostinho dela, de ver as coisas acontecendo, né? Nós que somos crias desse mercado, né? E, assim, as primeiras experiências de gravação que o Mário me mandou, eu infelizmente não tenho como mostrar ainda, porque ainda não foi publicado, né? Ainda não entrou no ar. Mas eu achei incrível, eu fiquei toda arrepiada, sabe? Caramba, foi muito sensacional, sabe? Escutar a cena que eu tinha escrito, né? Porra, foi incrível, Mauro, foi muito, muito legal. Fiquei arrepiada assim da cabeça aos pés. Mas, realmente, a gente fica com essa vontade de ver a coisa em outras telas, né? E essa possibilidade de você abrir isso também é uma possibilidade de business, né? Afinal de contas, isso aí é um comércio, né? É um comércio como outro qualquer. E coisas custam caro e também tem retornos financeiros de outro patamar, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, tem produções que fazem tanto sucesso no audiodrama que acabam se transformando, acabam sendo produzidos no audiovisual, né? Como Lore, por exemplo, né, que fala de folclore, tarará, e virou uma série na Amazon Prime Video. O Homecoming, né, que também foi adaptado de um podcast e que virou um seriado também da Amazon, né, estrelado pela Julia Roberts. O Welcome to the Night Vale, né, que é essa história de teorias da conspiração, né, que também está sendo adaptado para o canal FX. Enfim, e assim como aqui no Brasil, o Humanos, né, que está sendo aí produzido também para a Globoplay. Então, assim, é muito legal essa possibilidade, né? E eu acho que um traço distinto, só te interrompendo rapidinho, nesse caso, é que você está fazendo uma espécie de portabilidade de audiência, né, também. Porque você fideliza... O podcast, ele é um fidelizador incrível, assim, tem alguns dados de pesquisa, que, por exemplo, quando você anuncia um produto num podcast, tem formatos legais para fazer isso, o engajamento e o retorno é tipo 62%. Não tem mídia que dê isso hoje. Então, de 100 pessoas que ouvirem, 62 vão pelo menos se interessar pelo produto ou serviço que você estiver anunciando. E aí você faz a portabilidade dessa fidelidade para um outro meio, né? Além de alcançar, claro, quem já seria alcançado somente pelo canhão ali da TV em si. Sim, é um dado interessante em termos de business, né? Já que a gente falou de negócio. É aquilo, é o business, é o famoso leia o livro, veja o filme. Né? Então é a mesma coisa, né? Escute o podcast, veja a série na TV. É basicamente isso. Encerrar, vou deixar um espaço final aí, deixar suas redes sociais, contatos, jabazão. Pois é. Enfim, bom, meu contato é muito fácil de achar porque eu acho que Ingrid Zavarese só tem eu no mundo, né? Então basta você digitar lá no Facebook ou no Instagram Ingrid Zavarese e você vai me encontrar. Só tem eu. E as minhas redes, elas são públicas. Se você quiser conversar comigo, é só você me mandar uma mensagem pelo Messenger do Facebook ou do próprio Instagram. E, enfim, eu sempre leio tudo. E tô aí, vamos nessa. Eu tô na pista negócio.
Eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu sou garota de programa. Eu faço programa. De programa, de série, de curta. Programa, série, curta, documentário, né? Poesia e bula de remédio. Muito obrigada. Poxa, muito obrigada, Mauro, pela oportunidade. Eu adorei, adorei. E sucesso para você. Muito bom, muito bom. Espero que essa quarentena acabe logo para a gente poder se reencontrar, tomar um chopp, se abraçar. Eu estou com muita saudade de abraçar as pessoas. Conversar com Ingrid Zavarese na abertura da série de entrevistas que pretendo fazer sobre o papel dos podcasts na reconquista do contato direto entre os produtores de conteúdo e suas audiências foi uma oportunidade única. A partir de uma testemunha primária do mercado audiovisual brasileiro nos últimos 20 anos, consegui farejar o tamanho da missão que temos todos nós daqui para frente. Primeiro, fazer com que esse clima de independência criativa não nos abandone. Depois, que a mesma indústria que os nossos eus líricos tentam evitar nos subsidie com atenção, audiência e, claro, orçamentos. Missão difícil? Acompanhe aqui toda segunda-feira no projeto mauramaral.com. O projeto mauramaral.com começa e termina nesse podcast, mas não se resume a ele. Se você quiser acompanhar a minha jornada no estudo do fenômeno dos podcasts como a prova de que ainda existe contato direto entre produtores de conteúdo e suas audiências, é só ler o manifesto do projeto lá no site de mesmo nome, mauramaral.com, ou me acompanhar aqui toda segunda-feira nos programas sobre o tema. O podcast está disponível em todos os agregadores de mercado, com preferência pelo Spotify. Procure sempre por mauramaral.com. A rede social escolhida para manter o projeto é o Instagram. Eu estou lá em @mauramaral. Temos também uma newsletter que você encontra em mauramaral.com/news, uma lista de distribuição em mauramaral.com/direto e eu até respondo e-mails em eusou@mauramaral.com. Penso número 21, gravado em 24 e 26 de abril de 2020.